Olá! Vamos dar continuidade ao ciclo trigonométrico? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Pessoal, para entender bem trigonometria, ciclo trigonométrico, qualquer matéria da matemática, é importante que se tenha uma sequência didática, tá? Então, esse daqui já é o terceiro vídeo que eu estou falando do ciclo. Nós começamos falando do como que coloca o radiano, da onde que surgiu o radiano. Depois a gente mostrou na sequência como colocar os graus aqui, porque eu preciso entender e não decorar. A matemática decorada, ela é esquecida rapidamente. Quando você entende como coloca esses valores, fica mais fácil para você. Então, quem não assistiu os dois anteriores falando sobre o ciclo trigonométrico, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá, tá? Hoje eu vou falar para você como que você coloca o seno, cosseno, como que eu olho esses valores aqui. Você pode ver que eu não coloquei lá no ciclo ainda. Sabendo onde fica cada grau e quanto que ele vale em pi radiano, o que que você vai fazer agora? Agora você vai colocar esses valores notáveis aqui, ó. 1, 2, 3, lembra que a gente tinha lá um macete para chegar nesses números, ó? Seno de 30 graus é meio, raiz de 2 e raiz de 3. A primeira coisa que você precisa entender, nessa ordem, quem é o maior? Se você fosse colocar isso daqui numa reta numérica, certo? Se você for colocar 1 meio, raiz de 2, raiz de 3, uma reta numérica, 1 meio não é a mesma coisa que 0,5? Raiz de 2 sobre 2... Você não vai pegar 1,41 e vai dividir por 2, então você vai ver que isso daí vai dar 0,7, tá vendo? Na ordem. Raiz de 3 sobre 2 não é 1,73 dividido por 2? 1,73 dividido por 2 não é 0,87? Então, na ordem, quem que você coloca na reta numérica? Não é 0,5, 0,7, 0,87? Aqui é a mesma coisa, viu? Aqui é a mesma coisa. Nós vamos colocar esses valores nesse eixo que vai do 0 até o 360 graus aqui. Do 0 até a unidade unitária aqui, tá? Qual a dica que eu dou? Você pega lá no 60 e dá uma pontilhada nele aqui, ó. Aqui já é a metade. Pega o 45 graus e desce aqui para o eixo. Aqui já é o 0,7. Pega o 30 graus e joga para cá. Então, aqui, ó, esses pontos aqui, é nessa ordem que você coloca. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? E para a esquerda, a mesma coisa. A metade você já sabe que tem que dar na metade certinha, certo? Então, aqui é meio, só que é meio negativo, porque tá do 0, tá à esquerda do 0, né? Depois do raiz de 2 é menos, depois do meio, menos, raiz de 2 sobre 2. E depois, então é sempre nessa ordem, não se esquenta a cabeça não, porque é bem simples assim. Raiz de 3 sobre 2, ó, 1, 2, 3, tudo sobre 2. 1, 2, 3, tudo sobre 2. Raiz, raiz. É a mesma coisa, certo? Quando eu olho o eixo horizontal, nós já fizemos, agora vamos fazer o vertical para cima e o vertical para baixo, mesma coisa. A metade, tá da metade para cima esses valores, não são? Então, olha lá. Metade, quem é o próximo? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o próximo? Raiz de 3 sobre 2. Então, como que eu coloco? Ó, esse ponto e esse ponto é muito fácil, né? Ó, meio, 2, 3, tudo sobre 2, raiz, raiz. Do mesmo jeito que a gente monta essa tabelinha, a gente coloca esses valores aqui. Ó, que fácil, né? Para baixo, a mesma coisa. Se eu pego a metade, eu tenho menos meio. Nesse eixo aqui, do 0 até aqui, ó, esse pedaço aqui é menos meio. Então, mais do que decorar, se você entende, você vai ver que fica mais simples, né? Raiz de 2 sobre 2, sempre esses aqui. São os arcos notáveis que a gente tem que nós precisamos ter muita noção, menos, né? Para baixo aqui é negativo, raiz de 3 sobre 2.
Então, você viu? São esses valores, ó, 1, 2, 3, tudo sobre 2, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí, depois, outra aula, a gente fala só da tangente pra gente dividir no vídeo aos poucos, tá bom? Então, vamos verificar o que é isso? Então, aqui, se você quisesse ter pontilhado para cima, então esses pontilhados parece que fica uma bagunça quando você vê pronto, mas fazendo junto. Então, quem puder assistir o vídeo desde o começo lá, os outros dois, e vai fazendo um caderninho só de trigonometria, do ciclo, você vai ver que vai ficar fácil, tá bom? E não deixa de dar uma curtida para que muitas pessoas possam ver esse vídeo também. Se quiser fazer um comentário, fique à vontade. Agora, vamos aprender a ver. Qual eixo aqui é o do seno? Então, isso você precisa lembrar, tá? O eixo do seno tem todo um motivo de ser. Eu não vou ficar mostrando o motivo para que esse vídeo não fique tão grande e a gente não se perca um pouquinho. Então, esse eixo aqui, ó, é o eixo dos cossenos. Cossenos. E da onde que veio isso? Vem lá da trigonometria, do ângulo alfa, você tem lá o raio, você tem, você sabe quanto que vale o cateto oposto, o cateto adjacente, vem de lá, tá? O seno e o cosseno tá vindo lá da geometria plana, tá? Então aqui ele quer que você visualize aqui, ó, tá vendo? Um triângulo. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui para você ver. Ó, tá vendo que você tem um triângulo aqui, ó? Ó, aqui você tem o raio, daqui até aqui você tem raiz de 3 sobre 2. Você precisa descobrir quanto que vale isso. Raio de uma unidade. Então, assim, dá para sair por aqui. Mas nesse momento eu quero ensinar você a ler, tá? Você quer saber quanto que vale o seno de 30 graus. Então, lembrando, esse aqui é o eixo dos senos, tá? A gente diz que quando tá na horizontal, a gente está com seno, tá? Brincadeirinha só para você visualizar. Esse eixo aqui, ó, é o eixo onde eu vou ler o seno, tá? Eixo dos senos. Sem sono, eu estou em pé. Com sono, eu estou deitado. Por isso, cosseno, seno. Só uma brincadeirinha. Eu quero saber o seno de 30 graus. Então, o que que eu coloco? O que que eu faço? Eu coloco o dedo no 30 graus e vou para o eixo dele. Então, eu coloco o dedo no 30 graus e venho para o eixo dele. É a mesma coisa aqui, meio. Tá vendo? Bate aqui com aquela tabelinha que você já sabia fazer, ó. Que o seno de 30 graus é meio. Agora, eu vou querer saber o seno de 60 graus. Eu coloco o dedo no 60 graus e vou para o eixo do seno. Quanto que deu ali? Raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Tem que bater com aquele ali. Vamos pegar um que é negativo. Vamos lá. Eu quero saber o seno de 300 graus. O que que eu faço? Coloco o dedo no 300 e venho para o eixo vertical. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, assim, pessoal, basta você colocar o dedo no ângulo e trazer para cá. E se, por exemplo, eu tiver em pi radiano? Tá, então vamos lá. É a mesma coisa, né? Então, você tá fazendo uma prova que tá lá em pi radiano. Quanto que mede o seno de 2 pi sobre 3? Tá em pi radiano. Outra coisa que eu digo para você. O 180, o pi não é igual a 180 graus? Passa pro grau para ir mais rápido, se você achar melhor. Então, nós temos que é o seno 180 vezes 2, que dá 360, dividido por 3, qual que eu vou olhar? 120 graus. Então, tá vendo, ó? 2π sobre 3 é o mesmo que o 120. Supondo que lá na prova eu não tenho, eu monto rapidinho isso daqui. Aí, eu coloco o dedo lá, 120.
Eu quero seno. Seno é vertical. Seno é sem sono. Sem sono é em pé. Vertical. Raiz de 3. Tá vendo, ó? Raiz de 3 sobre 2. Então, é igual a raiz de 3 sobre 2. Não te parece fácil? Simples. Vamos ver o cosseno agora? Então, vamos lá. Seno sem sono, em pé, vertical, no eixo vertical, tá bom? Agora, cosseno, com sono, cosseno, tá bom? A gente brinca assim. Vamos pegar o cosseno de 45 graus. Então, agora eu coloco o dedo no 45 graus e desço no eixo do cosseno. Tá vendo? O eixo do cosseno é o horizontal. Quanto que deu? Raiz, tá vendo? Ó, 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Vamos pegar em pi radiano alguma coisa aqui. Eu quero cosseno de 5π sobre 4. Você não se lembra qual que é? Transforma isso daqui em ângulo. Ou se você lembrar lá do como coloca o radiano, se você que vai ver. Você prefere ver mesmo em pi radiano ou você prefere passar para graus? Você escolhe. Então, você tem 180 vezes 5 dividido por 4, certo? Então, 180 vezes 5 dividido por 4, você vai ter 225 graus. Então, eu coloco o dedo no 225 graus, é cosseno que ele quer. Então, eu vou subir até o eixo dos cossenos. Quanto que dá? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, esse aqui é o básico que você precisa saber para olhar os graus e o pi radiano ali. Se você acompanhou o vídeo anterior, você vai saber pôr na hora da sua prova rapidinho os ângulos notáveis e rapidinho você vai saber que fazendo as continhas você transforma em grau e ali é só você pegar o eixo do cosseno, que é horizontal, o eixo do seno, que é vertical. Eu espero que você tenha entendido mais essa. Muito obrigada. Não deixa de dar uma compartilhada, passar para os seus colegas também, tá bom? Obrigada.